Vocês pediram e no vídeo de hoje a gente vai fazer um bate-papo de novo, igual uns vídeos atrás aqui no canal. E a gente vai conversar sobre segurança na zona rural. Vamos falar sobre aspectos que fizeram a gente escolher o nosso sítio aqui na localização que ele é hoje e também sobre cuidados que a gente toma hoje depois de estar morando aqui para que a gente não tenha essa preocupação com segurança, para que possamos ficar tranquilos e em paz aqui no sítio. Então solta a vinheta e bora pro vídeo de hoje. Vamos começar, gente, falando sobre os motivos, assim, os cuidados que a gente teve desde o princípio. Por que desde o princípio e não só já ir direto para os cuidados que a gente tem agora? Porque um dos fatores principais que vão influenciar na segurança é o lugar que você escolhe para viver, né? Não adianta você se blindar, você vai ficar num cofre lá, mas se ao redor do seu cofre tudo for perigoso, você vai ter uma sensação de insegurança do mesmo jeito. Então eu acho que isso influencia bastante e o nosso cuidado começou aí, desde o momento da escolha do sítio, né? Sim, a gente rodou bastante, né? Uns 2 anos, eu acho, quase isso, né? Foi. A gente ficou rodando, procurando sítios e toda vez que a gente passava por um lugar que a gente já sabia que... sentia, né, que era perigoso, a gente descartava. Tem algumas características que deixam isso muito claro, né? Quando a gente passa no lugar e percebe que ele é perigoso. Acho que é legal a gente citar isso aqui. Uma delas é quando a gente passa e as pessoas cumprimentam a gente ou não. Nem sempre elas vão cumprimentar a gente que é novo no local. Mas se tiver passando uma outra pessoa e aí as pessoas vão se cumprimentar, tipo, opa, boa tarde, ou vai parar e vai conversar. Então a gente percebe essa proximidade ou não quando a gente passa no lugar pela primeira vez. Se a gente é a pessoa nova ali no local, eles tendem a olhar com preocupação, assim, tipo, com curiosidade, né? Quem é essa pessoa, né? Se for um local mais seguro. Agora, se é um local que passa muita gente diferente, normalmente esse local vai ter algumas características de preocupação em relação à segurança. As pessoas, os moradores, não vão se preocupar com quem tá passando. Vai ser, assim, usual, né? Passou um desconhecido, mais um desconhecido, ninguém mais repara. É diferente de quando é um lugar com mais proximidade, assim. A gente buscou um local mais familiar, onde as pessoas se cumprimentam, né? A gente até brincava no começo, a gente só vai comprar sítio aqui se me cumprimentarem quando eu passar na rua. Aí a gente passava e alguém cumprimentava, não, aqui é um bom lugar. Mas isso lógico que era brincadeira, mas tem um certo fundamento nisso, exatamente o que a Natália explicou. E a gente não quis um local turístico por conta disso também, que é muito tráfico de pessoas diferentes que ninguém conhece. E aí fica difícil de você saber se a pessoa é de fora, se a pessoa está mal intencionada. Agora, se você tem um local onde as pessoas se conhecem, é uma região familiar, né? E aí fica mais fácil de controlar, de saber se tem alguém de fora, se é um possível aí agressor a alguma propriedade rural. Um outro aspecto é a característica geral do lugar, assim, a gente buscou um lugar que fosse de pessoas que moram ali, que de fato residem ali, e não que fosse um lugar de final de semana. Isso a gente até precisou ter um pouco de sorte, eu diria, mas era uma questão que a gente observava. Quando tem mais famílias morando, a tendência é que tenha menos bagunça, menos som nos finais de semana ou nenhum. E hoje a gente não tem problema com som, por exemplo, aqui, graças a Deus, porque é uma das coisas que mais incomoda. A gente mais até tira a ouve, paz, né? Bem baixinho no fundo, muito assim. longe. Se você vir aqui fora, aqui às vezes, em alguns finais de semana, você consegue ouvir uma batidinha de som bem distante, mas é bem distante mesmo. É porque a gente mora numa área turística. Vai ter turismo, vai ter gente de fora ouvindo música nos finais de semana.
A questão é que a gente tentou sair o máximo possível dessa área turística. da área. A gente conseguiu sair um pouco. Só que aí a gente perde num quesito. Então, assim, sair um pouco da área turística, a propriedade fica mais em conta, mas é mais distante. E a manutenção nas estradas fora dessa área turística também não vai ser do mesmo jeito que lá na área turística que passa mais gente. Até porque quanto mais pessoas passam na estrada de chão, melhor ela fica. Aqui a gente ouve esse som de longe assim, mas a gente nem sabe de onde vem, por exemplo, de tão longe que tá. Mas às vezes a gente escuta. Uma preocupação é de fato que isso não fique muito perto daqui. E aí é que vem o cuidado de quem são as pessoas que moram no local quando você adquire o terreno e também de ter esse diálogo com os vizinhos, né? Quem são as pessoas que estão vindo daqui em diante? Porque todo mundo ter esse cuidado de para quem eu vou vender, né? Não é para qualquer um. Eu preciso ter esse senso comum, essa preocupação com a comunidade de para quem eu vou vender, porque afinal envolve a paz de todos os vizinhos e também de si mesmo, porque se a pessoa vai continuar morando ali, isso vai influenciar na própria paz também. É algo muito legal que a gente tem aqui com os nossos vizinhos, a gente dialoga isso com eles e tem sido proveitoso. Aconselho que vocês busquem esse tipo de relação amigável também por aí, porque isso é muito bom para todo mundo. Inclusive ajuda depois no diálogo quando aparece alguém estranho, avisar, né? Olha, tinha um carro estranho aí parado, eu não sei quem era. Eu vi passando e tal, parou tantos minutos, enfim. Essas questões ajudam demais, esse diálogo. Um vai colaborando com o outro, né? Para que tenha essa questão de segurança. Mais algum cuidado que a gente tomou logo de início? Acho que foi isso, procurar as regiões, né? Que eram mais seguras. A gente, inclusive, deixou de comprar numa região mais para baixo, mais próximo, assim, da cidade, que teria um deslocamento menor, seria mais tranquilo em relação a essa ida e vinda da cidade, só que não era um lugar muito seguro. E aí a gente acabou parando de procurar propriedades lá. Os terrenos eram bem mais planos, inclusive, muito tentador em relação a isso. Mas realmente a segurança era a nossa, assim, uma das principais coisas da nossa preocupação. Não só no momento da compra, mas para o futuro. Ter o conhecimento de como uma cidade cresce, como ela surge, como ela tende a se desenvolver, ajuda demais, gente. E aí era uma região... Oi, meu amor! Era uma região lá que tem tudo para piorar em relação a isso de segurança, sabe? Aí a gente acabou não comprando nesse local. Teve uma vez que a gente estava procurando numa região bem próximo da cidade, fica a uns 15 quilômetros no máximo da capital lá. E era uma área que eu não sabia de um potencial perigo lá, né? Eu não sabia que lá era uma região não muito agradável de se morar. Então um dia a gente foi procurar sítio lá naquela região, rodamos por lá e aí tinha uma blitz da polícia militar. A gente estava de moto, de capacete, e eles abordaram a gente e mandaram encostar. Aí quando a gente encostou, o policial brincou até, fez uma piada lá com outro policial da gente, assim. Eu reconheci a voz, era de um amigo meu. Um policial amigo meu, aí ele parou a gente e a gente ficou conversando um tempo lá com a equipe da polícia militar que tava lá, e eles falaram, cara, não fica procurando sítio aqui não, cara, vai para outro lugar, aqui é um lugar que a gente tá fazendo blitz aqui por conta de ameaças, por conta do excesso de criminalidade dessa região, e assim, não é um local para vocês morarem não, vai para outro lugar. É um caso que a gente nem sabia que o negócio lá tava tão crítico assim. Ameaças entre pessoas e criminalidade, roubo, furto de gado, tudo que é tipo de coisa ruim acontecia naquele lugar, a gente nem tinha noção disso. Vale a pena pesquisar muito bem sobre a região que vocês vão comprar antes de comprar. É outra questão aí, pesquisar, dar uma analisada com pessoas que moram lá ou que frequentam, para você ter certeza que aquele lugar é um bom lugar de se viver. Um outro aspecto que dá para reparar quando o lugar é seguro ou quando não é se tem grade nas janelas. Se a pessoa, assim, se as casas ali na região, as casas mais antigas, principalmente, se você reparar que colocaram grade depois,
Então é porque aconteceu alguma coisa ali naquele espaço, né? Se for só um maluco lá, desesperado, é uma coisa. Paranoico é uma coisa. Agora, se for várias casas com essa característica, aí você já pode entender que de fato já aconteceu algumas vezes ali e já é uma característica do lugar mesmo e realmente não vale a pena investir ali. Isso aí é um elemento muito forte, gente. Faz muita diferença. Quando a gente vê um lugar, vocês vão conseguir reparar agora quando vocês forem visitar, assim, percebendo isso, vocês já vão traçar aquele perfil do lugar. Ah, não, tem algum tipo de crime aqui. E aí você consegue ver quais são os elementos de segurança que a pessoa está utilizando também. Se é só uma grade, o material da grade, aí daqui a pouco você vai num outro lugar, ah não, eles já fazem um muro, já tem um muro mais alto, ou tem caco de vidro ainda no muro, tem cerca elétrica, tem, sabe, as parafernálias que vão sendo utilizadas, quanto mais tiver, mais vocês devem se preocupar com relação a esse assunto. Principalmente se vocês forem adquirir a propriedade para uso no final de semana. Quem for assaltar, quem for invadir a residência, enfim, vai procurar alguém que não tá ali sempre, né? Porque é um alvo mais fácil. Se ele conseguir traçar um perfil de frequência que você tá ou não ali, ele consegue ir no local sem que ele seja pego. Se você for usar para final de semana, você é um alvo mais fácil. Depois da gente estar morando aqui, então, a gente teve alguns cuidados que a gente já sabia que teria, mas por precaução e também para trazer paz pra gente e até mesmo para que quando a gente fosse na cidade a gente pudesse acompanhar esse monitoramento com tranquilidade, né? Até mesmo olhar os nossos animais, como estão, olhar o tempo aqui, tudo, né? Saber exatamente o que está acontecendo na nossa propriedade sem ficar dependendo de alguém olhando pela gente. Então as câmeras, eu diria que foram o melhor investimento. A gente tem um sistema de monitoramento, as imagens ficam salvas, a gente acessa 24 horas por dia. O sistema foi muito bem planejado, logicamente. A posição das câmeras, isso é algo, inclusive, que nos projetos eu já faço há muito tempo. Então, escolher adequadamente onde a gente vai colocar cada câmera, cobrir todo o perímetro é importante. E escolher também quais serão os pontos cegos, porque sempre tem no sistema de monitoramento, você nunca cobre 100% dos pontos numa propriedade de 3 hectares. Cobrir aqueles que são os únicos possíveis acessos é importante, porque aqui, então, a pessoa nem de helicóptero ela chega nos pontos que não estão cobertos. E aí não faria sentido ter uma câmera lá. Então a gente escolhe isso com muito cuidado. E as câmeras também, gente, é importante escolher câmeras que tenham visão noturna, né? As nossas têm e a imagem fica muito boa, a gente consegue identificar tudo, assim. Se vier um carro, a gente sabe a placa, sabe o modelo, sabe tudo. Não é câmera xing-ling, sabe? Apesar das xing-ling quebrarem um galho, para quem não tiver condições de investir num sistema melhor, mas eu considero que vale muito a pena investir num sistema de qualidade e mesmo profissional, porque é a segurança da gente, né? Então, isso é essencial. Outra questão é você ter uma reserva de energia, né? Um backup energético aí para suprir essas câmeras numa eventual falta de energia elétrica. Se algum mal intencionado vier e cortar a sua energia para poder entrar e pensando que ele não vai ser visto pelas câmeras, engasguei. Aí se algum mal intencionado vier cortar a energia, pensando que vou cortar as câmeras do local ali, então não vou ser pego. Aí se você tiver um backup, é importante ter, sabe, um no break ou qualquer outro sistema que supra essa energia das câmeras em uma eventual falta de energia elétrica, né? Automático, né? Que você não tenha que ir lá apertar alguma coisa, Sim, conectar alguma coisa, então automático. Então a gente tem aqui, fica algumas horas, isso é importante ter, sabe? Tanto para as câmeras quanto para a internet, é importante ter. Muitas vezes as pessoas pensam, eu vou colocar na geladeira. A gente não, a gente escolheu as câmeras. A geladeira nem faz sentido, porque
Se faltar energia 2, 3 dias, aí tudo bem. Mas difícil acontecer isso. Vezes, 12 horas de energia a geladeira ainda aguenta, né? Se faltar. É só não ficar abrindo ela toda hora, porque ela vai conservar a temperatura por bastante tempo até retornar, sabe? As pessoas pensam, gente, que quando você fecha a visão do lado de fora para o lado de dentro, tem um senso comum na sociedade, né, que acha que isso traz mais segurança. No urbanismo, eu sou arquiteta e urbanista, né? Então, no urbanismo, tem diversos estudos e comprovações, inclusive, desses estudos, que pregam o seguinte: quando a gente cria uma barreira visual, na verdade, a gente está trazendo insegurança para o espaço que está lá dentro e que se acha seguro. Quando você tem um muro fechado e você não vê do outro lado, uma vez que a pessoa pulou esse muro, que ela passou por essa barreira, ninguém mais sabe o que está acontecendo lá dentro. Agora, se você tem um muro com design ali que permite a visualização do que está acontecendo lá dentro, aí, se alguém entrar e ficar lá dentro, quem passar lá fora vai ver que tem alguma movimentação acontecendo. Isso, por mais que pareça mirabolante, quando eu disser na primeira vez para vocês, se você for imaginar um bandido que vai entrar na sua casa, ele com certeza vai preferir entrar naquele muro que está mais fechado. É uma regra de projeto na hora de fazer o muro de residências que seja feito com essa permeabilidade visual, sabe? Trazendo essa questão dos vizinhos visualizarem pelo menos um pouco do que está acontecendo ali naquela casa. Porque se fica totalmente vedado, realmente é muito mais perigoso. Até mesmo se a polícia passou ali na frente, ela não ia ver o que estava acontecendo, ela não ia conseguir te ajudar. Agora, se ela passa ali na frente e vê um portão aberto, um negócio arrombado, sabe? Alguma movimentação estranha lá dentro, eles vão parar, eles vão ver o que está acontecendo, vão checar o que está acontecendo, né? Provavelmente. E aí, se houver indícios, enfim. É muito comum as pessoas me pedirem projeto para fechar tudo. E aí eu explico essa questão. Olha, tem certeza? Porque se quiser que eu faça, eu vou ter que fazer. Afinal, a casa não é minha. E isso não infringe nenhuma regra de legislação, sabe? Mas é uma questão de projeto muito importante de ser pensada, de ser decidida aí com cautela. Então, pensem com carinho com relação a isso, antes de fazer um muro alto. Tem gente que sobe o muro, gente, não adianta nada subir o muro, a pessoa vai pular do mesmo jeito. Aqui, a gente fez a nossa porteira e muita gente perguntou no canal, nos comentários, algumas pessoas comentaram, nossa, mas tem uma porteira e não tem cerca em volta? Tipo, qual a intenção, né? Pô, qualquer um passa por uma cerca, né? Mas a gente não fez a cerca porque não deu tempo ainda, a gente tem outras prioridades. Mas o material já tá ali para ser feito. A gente vai fazer ao redor da porteira, para que a gente tenha mais privacidade mesmo, para que as pessoas, tipo, saibam, fica intuitivo, né? Eu vou parar aqui, vou bater palma, vou chamar, vamos colocar algum dispositivo para tocar uma campainha, alguma coisa nesse sentido também, para quando chegar alguém a pessoa saber o que fazer, né? Uma pessoa de bem, no caso. Agora, se fosse um bandido chegando, mesmo que fosse uma cerca ou se não fosse nada, gente, a zona rural aqui, qualquer um passa, é como uma fazenda, né? Tem a cerca lá, dá pro pasto, e em algum momento você vai chegar na área da casa. É importante escolher com cuidado o local do seu sítio por conta disso. E aí, lembrando, né, comprem uma propriedade escriturada, porque por mais que seja mais caro, isso é o que tá na lei, e esse é o correto. Se você compra no recibo, você está deixando de seguir a lei, por mais que a gente não tenha penalizações na lei aí por conta disso, é muito ruim para a comunidade como um todo, porque fere a qualidade ali da água para todo mundo, né, dos recursos naturais como um todo. Isso é prejudicado pela aglomeração de pessoas, e a gente na zona rural precisa ter essa responsabilidade de que é aqui que tudo começa. Esses recursos naturais, eles brotam aqui. Então, a gente precisa cuidar deles. Com relação à cerca, a gente fez a nossa porteira, gente, assim, porque a gente precisava criar uma barreira visual, uma mensagem de que aqui começa o nosso sítio, aqui é uma propriedade privada, daqui pra frente. Isso precisa existir, é muito importante. Não dá pra pessoa vir manobrar aqui no nosso platô e achar, entendeu, que o sítio só começa, sei lá, da casa pra dentro.
Então o sítio começa lá, então eu fiz a porteira lá. Depois eu vou fazendo a cerca e todos os acabamentos finais. Mas é uma questão de segurança também, né? De conforto, de privacidade, enfim, a pessoa saber que é lá que começa. Outra questão também que é importante com relação a... mais para a zona rural isso do que para a zona urbana, mas... porque a zona urbana não se planta, né? Mas não ter coisas plantadas muito fechado no entorno da casa. Eu nunca quis, desde o princípio, fazer plantação ou ter uma área muito fechada no entorno, porque a gente perde o visual, né? E se eu não estiver vendo o que está ali, eu não fico tranquilo. Eu preciso estar vendo o meu entorno, assim, numa área, num raio muito bom. Aquilo que eu falei do muro vale de fora para dentro e de dentro para fora, né? Faltou eu mencionar. E não é só com muro que é feito isso, às vezes com vegetação, igual o Jack mencionou. Você não consegue observar lá fora, né? Você não sabe se tem alguém se aproximando. E isso te coloca em risco. Aí se coloca no lugar da gente aqui. A gente está morando afastado, a segurança aqui dentro da nossa propriedade é por nossa conta. Então a gente precisa... a gente ouve um barulho. Aí você vai e liga o refletorzão lá, puf, ilumina. Você não vê nada porque tem vegetação no entorno. Você não sabe se tem uma pessoa escondida, se tem 10 pessoas escondidas, né? Então eu preciso ter visual, eu preciso ter uma área sem vegetação no entorno para que eu ligue um refletor muito forte, ilumina tudo, e aí eu boto a cabecinha no cantinho da janela ali, dou uma olhada, opa, não vejo ninguém, tá tranquilo. Ou olho pelo próprio monitoramento, né? Normalmente a gente deixa o monitoramento no monitor ali, e aí você dá uma olhadinha, viu barulho, olhou, não viu ninguém, opa, não tem nada. Porque barulho na roça tem, gente, tem barulho. Às vezes é o telhado que estala, mas aí você já se acostuma com o barulho do telhado e acaba percebendo que é ele. Mas tem coisas aqui, às vezes venta, tomba um balde que tá aqui fora, alguma coisinha acontece, né? É uma linha de raciocínio, às vezes a gente tem a tendência de fazer justamente o oposto, né? Tem a tendência de se trancar, criar uma cadeia pra si mesmo. Mas a partir do momento que você entende que segurança envolve o uso de várias alternativas que vão trabalhar em conjunto e que você vai ter cada uma delas, de preferência para não precisar de nenhuma. Você começa com uma câmera, você começa com a visual, e aí lá no final talvez você possa sim ter um abrigo ali, um abrigo de emergência, sabe? Algum lugar onde você possa se trancar se alguém já tiver passado por todos aqueles outros recursos, né? Não dá para você trazer esse conceito do abrigo logo para a primeira alternativa de segurança sua, porque senão você cria uma cadeia para você. E aí, gente, quem tem que estar na cadeia é quem tá tentando entrar na sua casa, não você, né? Então não transformem a casa de vocês numa jaula. Eu acho que precisa repensar essa questão, né? É um assunto muito importante, de utilidade pública, de fato, essa questão da segurança. E os conceitos que se tem sobre isso. Não é fechando que se torna seguro. É mantendo o visual livre, mantendo aquilo sendo visto. É lógico que você não vai... Se você sabe que existe um risco, por mais que seja pequeno, de alguém ir na sua propriedade no momento que você não está lá, por exemplo, a zona rural, ninguém está vigiando sua propriedade. Você tem câmeras, tem um sistema de backup de energia elétrica ali para suprir. Você não vai deixar sua porta aberta, destrancada, né? Você não vai facilitar tanto assim. O visual aberto, claro, para as câmeras poderem focar e ver algum potencial agressor ali, é importante ter. É o que a gente pensa, tá? Não lacrar o exterior de forma que você não tenha visual e de forma que, se for na cidade, as pessoas de fora também não têm visual de dentro, porque aí o bandido está livre lá dentro para fazer o que quiser, se ele tiver lacrado lá dentro. Ele entrou, ele não conseguiu entrar na casa, mas ele está no quintal. Ele tem todo o tempo do mundo para chegar na casa, para conseguir entrar na casa, né? Agora, se você deixa seu quintal aberto, pelo menos o visual, a pessoa que entra, ela já fica desconfiada e não pode talvez até nem tentar alguma coisa, nem tentar entrar. Isso, a intenção é exatamente que a gente veja se alguém estiver se aproximando. E aí a gente não vai ser surpreendido. É isso que o Jack já até falou em outros vídeos aqui no canal. A preocupação é não ser surpreendido. O cuidado é exatamente pensando nisso. Uma vez que você aceita essa questão, eu não posso ser surpreendido. O que eu vou fazer para isso? Eu vou deixar minha visual aberta. Eu vou ver
se alguém se aproximar. Agora, a minha casa eu não vou deixar aberta, né, gente? Eu vou trancar a minha casa, eu vou proteger ela com tudo que eu tiver direito. Então, assim, um sistema de alarme, com certeza. Para ligar um som bem alto e fazer um escândalo para inibir a pessoa e fazer ela desistir, com certeza isso vai desencorajar, isso vai mexer com a autoestima da pessoa naquele momento. E aí já é um ponto ao nosso favor da nossa proteção e segurança. Ter as fechaduras, né, as travas, enfim. Às vezes uma simples lâmpada solar com aqueles sensor de movimento, não tem? Você colocou ali, se for uma lâmpada um pouco mais forte, na hora que a pessoa passa, ela ilumina, o cara já se assusta. Isso é muito legal de ter na entrada da propriedade. A gente tem alguns espalhados aqui, não sei se vocês já viram, mas... Tem tudo que é cantinho, tem algumas. Aí se passa alguma, ilumina. Elas não ficam ligadas na rede elétrica, então é interessante. Às vezes faltou energia ou se cortaram sua rede, você ainda tem outros sistemas interligados. E isso já inibe também. Se a pessoa estiver entrando, se ela cortou energia, peraí, por que acendeu uma luz? A ideia é que a pessoa perca a coragem antes de chegar na sua porta. Tem aquela questão que a gente até falou em outro vídeo aqui, que o criminoso, ele tem medo sim. Tem gente que fala que bandido não tem medo de nada. Tem coisa a perder, diferente do que pensam, né? Ele nunca vai querer morrer, vai querer ser morto e também não quer ser pego. É lógico que tem um ou outro aí que é meio desmiolado. Mas a grande maioria tem medo sim. E não quer ser pego e não quer ser morto, né? É lógico. E sabe que tá fazendo algo errado, né? Sabe, então acho que isso aí é algo que pesa muito. Se você criar dificuldades para o criminoso, ele vai escolher uma outra propriedade. Porque ele quer entrar, ele quer roubar, quer fazer maldade. Mas ele vai escolher outra, não vai escolher a sua. Infelizmente alguém vai sofrer as consequências, né? Aí tem uma outra questão, que é a mais polêmica, que é a questão de armamento em zona rural, né? Arma de fogo em zona rural. É uma situação que a gente defende, é uma opinião que a gente tem formada já, e é lógico que a gente segue da premissa de que uma arma, ela não foi feita para criar dano, ela não foi feita para fazer maldade. O usuário dela é quem faz isso. A arma é uma situação de defesa, é um equipamento para defesa, que é a premissa que a gente segue, né? Se alguém tem outra opinião com relação a isso, lógico que uma arma foi construída para matar, né? Mas a gente não acha que a arma tem esse poder. Quem tem esse poder é o usuário dela. A pessoa que detém uma arma na mão, que vai decidir se ela vai ser usada para o bem ou para o mal. No nosso caso é para o bem, é para defesa. A gente não quer usar, de forma alguma, a gente quer usar uma arma. Mas se precisar usar, a gente tem que estar preparado para isso. Aí vem treinamento, conhecimento, estudo, tudo que quem detém uma arma tem que ter. Inclusive, né? Quando a gente fala de treinamento, a gente fala de treinamento psicológico também. Por isso que esse é um assunto, eu diria até um pouco polêmico, porque pode ser que você que esteja aí do outro lado discorde do que a gente está dizendo aqui e tenha muito medo só de ver uma arma. Mas isso é uma questão que é treinável. Nós somos seres adaptáveis. Uma vez que você aceita isso, você é capaz de aprender qualquer coisa. Basta você escolher o que você quer aprender. Isso, logicamente, vai precisar estar alinhado com os seus valores. Então, pode ser que os nossos valores aqui sejam divergentes dos seus. E tá tudo bem se você pensa diferente. A gente respeita. A gente precisa ter a liberdade também de dizer qual é a nossa opinião. Eu acho que é importante, independente de qual seja a sua opinião ou a nossa, que haja respeito entre as duas partes. Então, antes de qualquer pessoa comentar algo negativo ou de nos atacar aqui nos comentários, porque acontece com frequência, eu queria dizer que a gente tem todo o direito de ter a nossa opinião e você tem todo o direito de ter a sua vai ser respeitada pela gente. Queria pedir respeito também da parte de vocês que discordam, tá bom? O que o Jack vai falar é muito importante para muitas pessoas que precisam ouvir, precisam aprender sobre esse assunto, não têm acesso a essa informação em outro meio de comunicação, infelizmente,
E a gente está aqui passando essa informação para orientar pessoas que talvez dependam disso para sobreviver em alguma situação. Então, a gente tem relatos e recebe muitos comentários de inscritos aqui que agradecem, porque não sobre segurança pública ainda, espero nunca ter que passar por isso, mas a gente recebe comentários de pessoas agradecendo pelos nossos vídeos, porque a gente levou alegria para suas casas, porque a gente trouxe alguma informação útil, porque agora a pessoa tem água na propriedade graças a alguma informação que a gente passou, porque agora a pessoa mora no próprio sítio graças a coisas que a gente ensinou. Então, mais uma vez, a nossa intenção é passar informações úteis que sejam, de fato, aproveitadas por alguém que tá aí do outro lado da tela. E se não for útil para você, simplesmente descarta ou vai para outro vídeo, tá bom? Se você tem a sua opinião formada com relação ao armamento, acha que ninguém, além da polícia ou do bandido, deve andar armado, beleza, não compre sua arma. Use outros meios, né, de segurança, de se defender, não sei qual, mas use outros meios. Agora, em último caso, a arma para mim é essencial você ter em zona rural. Primeira coisa, gente, é importante ter um treinamento. Ninguém vai ter uma arma na loucura. Não é isso que a gente defende, tá? Só deixando muito claro. E ninguém é maluco de defender isso também, porque isso seria insano. Então, seria inclusive um desserviço na sociedade fazer um negócio desse. Hoje o que a gente tem é um quadro em que os bandidos são um maluco usando uma arma. Eles não foram treinados para isso. Aliás, treinamento tem, né? Que a gente já viu cenas. Então, até eles estão treinando. Então, como que a gente não vai considerar que a gente precisa ter um poder de defesa? É como você colocar num campo de guerra, num combate, dois lados ali. Um com arma e outro sem. Você acha quem vai ficar vivo? Entende? Não tem o que fazer, cara. É essa situação que a gente tem hoje na nossa sociedade. Precisa ser trabalhada a educação e a prevenção, sim. Precisa ser trabalhada a reabilitação, sim. No entanto, a gente precisa ter como se defender quando a gente precisar. Quando a gente pensa no uso da arma como um elemento de defesa pessoal, ele não é o primeiro recurso, ao contrário do que um leigo pensa, né? E para você ter autorização, inclusive para configurar a legítima defesa diante de um júri, a arma ela tem que ter sido disparada diante de um contexto muito específico que configure a legítima defesa. Então, ter uma arma para a legítima defesa não significa que eu vou sair por aí dando tiro adoidado e matando os outros igual maluco. Pelo contrário, configura simplesmente que, se alguém atentar contra a minha vida, agora eu tenho como me defender, porque antes eu não teria. Para você utilizar uma arma, o seu oponente, o seu agressor, ele tem que ter três itens principais ali, três quesitos principais para te atingir: habilidade, oportunidade e risco. A habilidade ele tem a habilidade, ele é um lutador que pode te matar, ele tá com uma faca nas mãos, ele tem uma arma de fogo nas mãos, essa é a habilidade. A oportunidade, ele tem a oportunidade, ele tá com uma faca, mas ele tá do lado de fora do muro. Ele tem a habilidade, que é a faca, mas ele não tem a oportunidade, porque ele tá do lado de fora do muro, você tá vendo pela greta ali que ele tá do lado de lá, ele não consegue te atingir. Mas se ele já estiver do lado de dentro com uma faca ou com uma arma de fogo, então ele tem a oportunidade. E aí vem o risco. Ele quer te atingir realmente? Ele ameaçou você com essa faca? Ele te pediu algo, senão ele vai fazer isso contra você? Ou ele demonstrou isso? Ou será que ele tá usando essa faca para cortar um nylon ali em cima? Porque, entendeu? Para constituir legítima defesa, esses três itens têm que estar muito bem expressos, muito bem definidos, né? Habilidade, oportunidade e risco. E aí que entra uma questão que é legal agora de avaliar. Se a pessoa tem a intenção de atentar contra a sua vida com uma faca, a gente tem um contexto. Se ela tá usando uma faca para cortar um nylon, a gente tem outro contexto. Tenta pensar na arma da mesma maneira. Parece ridículo a princípio, né? Mas é exatamente desse jeito. Se a pessoa tem a intenção de atentar contra a sua vida com uma arma, você tem um contexto. Se a pessoa simplesmente está com a arma, caso ela precise defender a própria vida ou a vida do filho, você tem outro contexto. Você não tem por que ter medo da pessoa. Tem pessoas,
e são esses bandidos, que não vão respeitar o seu direito de viver, a não ser que você tenha como defender a sua própria vida e tenha como atentar contra a vida dele de igual para igual com ele. E às vezes é isso que vai definir se você vai ficar vivo ou se você vai morrer. A gente não escolhe a morte, pelo contrário, tudo que a gente mais quer nessa vida é que a gente nunca precise apertar esse gatilho. É lógico que a gente não defende a venda indiscriminada de armas, que De maneira todo alguma. mundo tenha porte. Eu não defendo isso. Isso não é saudável, né? Todo mundo ter porte. Agora, que tenha uma fiscalização ou algo criterioso para quem Já pretende. tem, né? Já tem. Hoje é assim. Quando eu fui comprar um armamento, eu fiquei 5 horas no negócio lá da psicóloga, lá no consultório. 5 horas, me passavam para uma sala, me passavam para outra, me passavam para outra, me passavam para outra. Foi um teste Um teste psicológico de fato, mesmo. para saber como ele é paciente ou não. É uma resistência psicológica para você saber o controle emocional que a pessoa tem ou deixa de ter. Isso existe, isso já é aplicado hoje, ok? E eu fiz o meu teste psicológico num consultório sério, né? É lógico que a gente sabe que pode acontecer de alguém simplesmente vender um laudo lá e pronto. É isso que a gente não defende. Não pode acontecer isso. Tem que ser um negócio sério, porque senão vai dar errado. Vai ter gente despreparada com armamento na mão. É por isso que a gente acha que, assim, hoje a posse em zona rural é extremamente importante. Já na cidade a gente tem as nossas dúvidas. Não é qualquer situação que a gente defende isso não, sabe, gente? Agora, em zona rural, onde a polícia militar levaria um determinado tempo, embora é outra questão importante, você tem um contato de algum policial da região, ou o próprio grupo da polícia militar. A polícia militar faz um trabalho muito legal com isso, que a gente tem contato direto com eles, caso algo aconteça, em conjunto com a comunidade. Isso. Então, isso tem uma ação coletiva muito interessante. Até a polícia chegar aqui leva alguns minutos. Não tem como você entrar nesse grupo e falar, estão invadindo minha casa. Até a polícia chegar, o cara já entrou, já fez o que queria e provavelmente já até foi embora. Então é importante você estar preparado para um último caso. Se nem que você dê um disparo pro alto e fure seu telhado, mas que o cara vai correr, ele vai. Depois que ele ouviu o pipoco, sabe? Todo mundo, acho que mora em zona rural, deveria ter, mesmo que fique dentro de um cofre, escondido, pelo menos para você conseguir efetuar um disparo para cima. Ou compra 5 rojão e deixa lá. Na hora que o bandido estiver entrando, você solta um rojão. Algo importante dizer é, o armamento, ele, mais uma vez, ele exige treinamento. Então, toda vez que a gente escuta os argumentos contrários a isso, esses argumentos cairiam por terra se a pessoa tivesse conhecimento do que envolve uma liberação para o uso de um armamento. É algo que exige muita responsabilidade, de fato, há muita responsabilidade na liberação. É lógico que as corrupções, logicamente, vão existir em todos os assuntos que a gente for tratar que envolve a população de um país inteiro. E isso vai existir independente do país. Talvez no Brasil tenha mais, não sei. A gente não tem como medir isso. Ainda mais porque aqui a gente tá vivendo na pele e lá fora a gente só tá vendo igual ver a grama do vizinho. Fora o contexto, né? Que nosso país é gigante, tem dimensões continentais. Então é complicado comparar. A questão é que todos os assuntos importantes de serem discutidos na sociedade vão ter essa possibilidade e a probabilidade de em algum momento envolver alguma corrupção, de fato. Mas a decisão em si não deve ser tomada pensando na corrupção, né? Até porque tudo tem. Tem na saúde, tem na política, enfim, tem tudo, né, gente? A gente toma decisão não é pensando nisso, é pensando no que é o certo ou o errado, nos prós e contras dessa decisão. A liberação, ela envolve não só a questão de documentação, de análise dessa documentação, do risco, né, que essa pessoa está ou pode estar submetida, do preparo psicológico, e essa análise é a principal. O curso para uso desse armamento. A gente não está falando de uma anarquia quando a gente defende o uso do armamento. Pelo contrário, a gente está falando de igualdade de direitos. Porque hoje um bandido não vai entrar na minha casa sem uma arma.
E aí a gente precisa estar de igual para igual, porque senão a gente está fazendo aquilo do campo de batalha, de soltar um lado com arma e outro sem, e você vai fazer uma chacina. É isso que a gente pensa, é isso que a gente defende. Achamos importante em algum momento trazer esse assunto à tona. A gente quer mais uma vez deixar claro que o preparo psicológico é uma das principais questões para esse assunto. E se não tiver preparo psicológico, se não tiver organização, se não tiver disciplina, não consegue seguir da maneira que precisa seguir. Porque se tiver uma criança em casa, você tem que saber como você vai educar essa criança e como que você vai lidar com esse armamento dentro de casa junto a essa criança. Tem um idoso, alguém que ingere bebida alcoólica, enfim, isso também vai envolver uma situação de risco. E, inclusive, na liberação desse armamento para uso, eles vão perguntar sobre esses assuntos. E é essencial que, na hora que a pessoa vá até lá, que vocês, na hora de conseguir ou não a liberação, que sejam muito honestos e muito transparentes, porque a preocupação deles, nessa autorização ou não, é uma preocupação com a vida de vocês, acima de tudo, com a vida de quem mora com vocês. Então, se não for seguro, você se adequa, né, a um contexto que passe a ser seguro. Eu acho que nada mais adulto e responsável do que isso. Ter essa consciência é algo que vai começar em você, né, na sua casa, aí, num diálogo e num autoconhecimento. Obrigada por estarem com a gente no vídeo de hoje. A gente respeita quem discorda, tá bom? Mais uma vez, eu realmente respeito. Você tem que ter o seu direito de discordar, por favor, porque se um dia a gente perder isso seria muito triste. Poder falar sobre esse assunto aqui hoje pra vocês é algo que traz muita alegria pra mim, no meu coração, de verdade. Eu tenho medo de um dia não poder falar. Então eu espero de coração que você também continue tendo seu direito de se expressar, de ter a sua opinião, de discordar, e tá tudo certo. A única coisa que eu quero mesmo pra nossa vida é que a gente tenha o direito de pensar igual, de pensar diferente, de ser quem a gente é. Obrigada mais uma vez por estarem com a gente no vídeo de hoje. E deixa seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com mais pessoas que seja importante de assistirem, talvez tenham uma propriedade aí na zona rural e que vão gostar do conteúdo. A gente agradece aqui pelos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Chegou uma galera, né? Chegou muita gente nova e a gente tá muito feliz com isso. Inclusive, a gente tá doido pra chegar nos 100 mil logo pra ver aquela plaquinha lá que o YouTube manda pra nós, tá? Então, se inscreva aí, aperta o dedinho aqui embaixo, aqui no inscreva-se. E ajuda a gente, que é só você que pode ajudar. Eu não posso fazer mais nada por nós, então é você quem pode nos ajudar. Isso aí, gente, é verdade. Comentem e digam aqui se faz sentido pra vocês e tal. Sempre com muito respeito, podem discordar, sempre com muito respeito. Só isso que a gente pede, tá bom? E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado.